Oi, viajantes da vida! Como é que você vê Jesus? Não estou falando de tarefa mediúnica, não. Qual é a sua ideia de como seria o mestre, de como seria o seu comportamento? Na nossa próxima viagem, nós vamos fazer essa análise aí. Se Jesus era uma pessoa alegre, um homem comum, ou se era aquela coisa sombria, etérea, que ninguém podia alcançar. Então fica aí com a gente, acompanha e enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Deixa o like aí agora, se não gostar lá no final pode mudar mesmo. E sobretudo, deixa o seu comentário para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Muito obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você aí que não é espírita, mas passou por aqui para saber que história é essa de alegria de Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que o Mestre, sim, que o Mestre Jesus, que nos traz tanta alegria, seja conosco nesse momento de estudos. Mas, como nós comentamos lá na introdução desse vídeo, como é que nós vemos Jesus? Que percepção que nós temos do Mestre? Como é que a história que chegou até nós pinta Jesus? E aí a gente já começa com aquela história daquela figura retorcida, pendurada numa cruz, com cara de sofrimento. Muita gente, mas muita gente mesmo, imagina essa imagem de Jesus quando pensa no Mestre. Essa imagem de Jesus pregado na cruz, cheio de sofrimentos, quando vai pedir ajuda ao Mestre. Puxa vida, mas ainda que a gente tirasse Jesus da cruz, como é que nós nos relacionamos com a ideia de que ele pode estar aqui em volta de nós? Com aquele aluno que está sendo vigiado por um mestre austero, com aquela criatura fã, com aquela criatura fiel que fica ali observando um anjo etéreo, flutuando em volta dela, prestando atenção em tudo que ela faz. Ou então, às vezes, a gente fica imaginando assim, Jesus é um Deus, já misturou tudo, né? E que exalta o sofrimento, que coloca a gente ali, ó, quanto pior, melhor, faz coisa de partido político que não dá muito certo. Então, essa é uma questão para nós conversarmos hoje. Porque sim, a história, até para que nós tivéssemos respeito, para que nós tivéssemos uma certa reverência para com os que se dizem representantes de Jesus, foi pintando um Jesus austero. Aquele Senhor que ficava sentado no trono do lado de Deus Pai. Gente, isso não é muito complicado? Isso aí não causa para nós uma sensação difícil? E aí que é pior. Essa história que precisava que nós tivéssemos medo de Jesus e não amor por ele, tirou a alegria de Jesus. Deixou de ser aquela criatura que poderia rir junto com os discípulos, que poderia brincar junto com as crianças quando as crianças fossem até ele. Não tem isso. Nenhum relato nos evangélicos traz isso explicitamente. E aí, lógico, aqueles que foram contando as histórias do Evangelho, querendo ressaltar o lado místico, querendo ressaltar o lado salvacionista, acabaram tirando a alegria de Jesus. E aí, junto com isso, vem essa história. Como a gente precisava de um Jesus salvacionista, como a gente, lá na nossa cabecinha atrasada, lá de muitos séculos, de quase 2 milênios, precisava ter alguém que lavasse os nossos pecados com o seu sofrimento. Se Jesus não tivesse cara de sofrido, se Jesus aparecesse sorridente nas imagens, quem é que ia acreditar que o sofrimento dele tirou as nossas culpas? Olha só como esse troço é perverso. E aí, tiraram a alegria de Jesus, para Jesus ser salvacionista, e por isso mesmo, tiraram a humanidade dele. Alguém que poderia sorrir, alguém que chorava, alguém que poderia ter amigos com quem se alegrasse, alguém que poderia sentir tristeza com a tristeza dos amigos. Tudo isso, todas essas coisas, a gente acaba percebendo que aconteceram. E eles foram retirando de Jesus a alegria e a humanidade dele. O que aconteceu? O que sobrou? Sobrou quase um ser mitológico,
que assombra os nossos pensamentos, que assombra as nossas noites de dificuldades ou então aquela nossa inclinação para o vício. E não é isso que nós precisamos. Aliás, como é que a doutrina espírita apresenta Jesus para nós? Você aí, meu amigo, minha amiga, que já está participando da doutrina espírita há mais tempo, que já tem experiência, que é um trabalhador, que é uma trabalhadora da doutrina espírita. Como é, me diga lá, como é que a doutrina apresenta Jesus para você? Aí, lógico, a gente que é estudioso, a gente que é estudiosa vai chegar assim, Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Pois é, tudo bem. Guia a gente segue, modelo a gente reproduz, mas a gente reproduz um modelo de acordo com a forma como a gente vê o modelo, não é mesmo? Se eu tiver um modelo de Jesus, daquele ser que exalta o sofrimento, daquele ser que é austero, eu vou copiar esse Jesus carrancudo. Esse Jesus que não ri nunca. Aí você é aquele fiel que parece que está sempre chupando limão, não é verdade? Você é aquela criatura que parece que jamais vai estar ali de boa, vai estar pensando que Jesus pode ser um mestre que nos traga alegria, porque nós estamos copiando um modelo que nós víamos de forma errada. Outros de nós podemos imaginar assim, não, Jesus tem aquele sofrimento todo para nos mostrar o caminho, para expiar as nossas faltas, para superar os nossos pecados. E isso vai causando, sim, isso vai causando também em nós a reprodução de um modelo distorcido, mas de um modelo em que a gente acha que tem que sofrer para evoluir, que tem que carregar a cruz o tempo todo, sofrendo, porque Jesus também sofreu. E olha que isso aí é visão de espírita. E olha que essa aí é uma visão que nós, espíritas, às vezes, porque herdamos essa imagem de um Jesus carrancudo, sombrio, sofrido, trazendo para dentro do espiritismo. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos no Evangelho primeiro. Aliás, Evangelho quer dizer boa nova. Mas, minha gente, como é que uma coisa pode ser boa e nova se ela não trouxer alegria? Uma notícia boa que entristece você é boa? Não é boa. Pode até ser nova, mas boa ela não é. Uma boa nova que entristece não é boa. Aí a gente vem cá para as nossas fileiras do Espiritismo. O Espiritismo é apresentado para nós como o consolador prometido por Jesus. Aí de novo, vale um consolador que diz assim, olha, é assim mesmo, você tem que sofrer, aguenta aí, porque é assim que se evolui? Ou então quando alguém vai no atendimento fraterno, não, isso faz parte de todas as nossas provas, aguenta, resignado. As pessoas acham que resignação é acomodação, é paralisia diante do sofrimento. Não, resignação é uma aceitação, é um consentimento do coração, como aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras que a gente abraça com tanto carinho, que relembra Jesus com tanta propriedade. E aí a gente tem aquele parágrafo da obediência e resignação, no capítulo que trata da obediência e da resignação, o Espírito dizendo, olha, obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. Então é uma percepção, a resignação ela é uma percepção mais emocional do que racional, de que a gente está atravessando aquele momento de dor. Isso é uma percepção. O que nós vamos fazer com o momento de dor é outra. Então tem gente que é resignado e fica acomodado. E tem gente que é resignado e continua vivendo. Tentei tudo, fiz tudo que podia para resolver o problema. Não apareceu a solução ainda, não veio a cura da doença ainda. Tudo bem, eu vou lidar com a doença, isso é resignação. Mas eu vou continuar fazendo tudo o que eu posso, todas as outras coisas, todas as outras atividades e não vou me paralisar na doença. Isso é resignação inteligente. É a resignação que a doutrina espírita propõe para nós. Então vamos pensar aqui, não dá para a boa nova ser boa se ela nos fizer tristes. Não dá para o consolador consolar se ele nos colocar a tristeza como meta. Então, se Jesus é o modelo e guia para essas duas correntes de ideias, que são na verdade a mesma, só tem uma conclusão que a gente possa chegar.
para que a boa nova seja boa, para que o Consolador console, Jesus tem que ser também um mensageiro da alegria. E para ser mensageiro da alegria, lembrando que o Mestre veio ensinar vivendo, veio ensinar fazendo, para nos ensinar a ter alegria de viver, Jesus tinha que ser, tem que ser um ser alegre. A dificuldade que a gente ainda tem é de imaginar assim, não, mas Jesus viveu de todas as dificuldades, foi perseguido, foi crucificado, sofreu, foi traído. Isso não pode deixar ninguém alegre. Ninguém do mundo material. Não pode nenhuma dessas coisas materiais, transitórias, deixar ninguém alegre. E também não deixar do Mestre mesmo, não. Eu não ficaria nem alegre de ficar pregado numa cruz. Mas, será que as alegrias de Jesus vêm daí? Será que as alegrias de Jesus nascem das coisas materiais estarem todas confortáveis em torno do Mestre? E aí, a única vez em que a alegria de Jesus aparece explícita lá no Evangelho de João, logo no começo, naquele alvorecer da missão do Mestre entre nós, que é o relato das bodas de Caná. Jesus nas bodas de Caná de João. E aí eles estão lá, festividade de casamento, provavelmente conhecidos da família. Jesus foi com os discípulos. Além de tudo, além de filabóia, ele podia ser visto também como entronizador de penetra, né? Deixou todo mundo entrar de penetra na festa, que nem era da família dele. Mas isso aí é outra história. Estava lá comemorando e tudo mais, e acaba o vinho. E aí Maria de Nazaré, por algum motivo que só ela sabe, vira para ele assim, acabou o vinho, meu filho. E ele até dá uma tentada, ou pelo menos é como o João relata, né? Não, ainda não chegou o meu momento, mulher, o que queres? E ela parece que ignora o que ele responde, assim, vira para os serviçais, assim, fazei tudo que ele mandar. E aí Jesus parece que obedece a mãe com mais juízo do que a gente e fala para os indivíduos encherem umas talhas, umas pipazinhas de água. Depois alguma coisa acontece, e aí a gente não entra no detalhe físico disso, pode ter sido um fenômeno meramente de percepção, de dar à água o sabor do vinho, a cor do vinho, alguma transubstanciação, não sabemos. E olha que eu sou da área da química, mas tem muita química por trás desse fenômeno aí para a gente ficar investigando, e como a gente não tem nenhuma amostra, nenhuma amostrinha do vinho da água que foi transformada em vinho, não dá para fazer análise química dela para dizer o que foi de verdade. Mas o fato é que pega-se aquele vinho, aquela água que foi transformada em vinho, e dá pro maître naquela época, né, ou o mestre de cerimônias, ou mestre das festas. Ele fica espantado, vai falar com a família do noivo, que como é que era possível, o normal era servir no começo da festa em que as pessoas estão sóbrias, o vinho bom. E aí depois, para diminuir os custos, eles servem um vinho de pior qualidade quando o povo já está chapado, quando o povo já está meio bêbado. E aí eles foram ali, vocês estão servindo o melhor vinho agora, diz o maître, né? Não entenderam nada, porque era um vinho de melhor qualidade. É aí que entra uma questão interessante. A gente pode pensar assim, nossa, que coisa fútil. Nossa, Jesus ali naquela festa, né, fazendo rodinha com todo mundo, que nem no casamento judeu, né, o pessoal faz uma festa, canta, né, dança. Numa festa de casamento, Jesus começa os fenômenos do seu ministério numa festa de casamento. E ainda produzindo um fenômeno de mudança de propriedade da matéria. Quem só vê a superfície fica assim, poxa, que bobagem isso, né? Que besteira esse fenômeno, gastou energia à toa para deixar o povo mais bêbado ainda. Só que não é por aí. E quem olha a superfície tende, né, a fazer uma análise muito fraca. Nós acabamos cometendo erros. Mas não vamos ficar preocupados, não. Porque assim, não fomos só nós, na nossa pequenez, e para esse desejo de que Jesus seja o Salvador, que sofre por nós, que sofre no nosso lugar, então por isso ele não pode ser alegre, ele tem que ser sempre sofrido, a gente acaba querendo ou preferindo criticar esse momento. Simão Pedro também fez. No livro Boa Nova, agora eu tiro aqui o Evangelho, boto Boa Nova do Humberto de Campos, ele chama a nossa atenção para o fato de que Jesus foi lá nas bodas de Caná, o vinho embriagava, as pessoas estavam fúteis, capítulo 12 do Boa Nova. Olha só que coisa interessante, né? É claro que Humberto de Campos traz essas histórias que não tem, né, nenhuma comprovação histórica, mas que dão a entender muitas das coisas que se passavam ali entre o mestre, como se ele preenchesse algumas lacunas,
Como se Humberto de Campos trouxesse aqueles momentos em que não foi escrito no Evangelho, mas que de certa forma liga ou faz a gente entender algumas coisas que foram ditas no Evangelho. Pois é isso que o livro Boa Nova faz. Ele é lindo, ele é magnífico. E nesse capítulo 12, que vocês têm aqui, a gente vê Simão Pedro tentando argumentar com Jesus isso. Puxa vida, Senhor! O vinho embriaga, a festa é mundana, as pessoas são irresponsáveis. E a resposta de Jesus tem nada a ver com vinho, tem nada a ver com festa material. Jesus volta-se para Pedro e diz assim: Pedro, tu imaginas, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Aí a gente para pensar assim: olha só, essa é a questão. Não era se Jesus produzia o vinho, não é se Jesus curava os corpos. A alegria de Jesus vinha da possibilidade de trabalhar, de servir aos amigos, de atender aos necessitados. A fonte de alegria de Jesus é que é diferente da nossa, minha gente. A fonte de alegria de Jesus é que não é passageira, que nem a nossa. E essa é a grande diferença. É nessa hora aí que nós precisamos considerar assim, mas espera aí, se eu buscar um tipo de alegria como Jesus vivenciou, mesmo que eu seja pregado numa cruz, eu não vou estar infeliz. Eu não vou estar triste. E é essa a questão. Qual é a sua ideia? Qual é a minha ideia? Qual é a ideia de nós, mergulhados aqui no mundo material, que nós temos do que seja alegria? Aí alguém pode dizer assim: alegria vai ser quando eu me aposentar desse trabalho que me cansa muito. O dolce far niente, né? Não fazer nada. Alegria são as férias, que aí eu não preciso trabalhar, que eu não preciso botar terno, paletó, que eu não preciso sair, pegar condução, enfrentar trânsito, posso ficar balangando na rede, posso fazer uma viagem. Alegria é ter um carro novo. Aí a gente começa a pensar assim: nossas fontes de alegria têm a ver com não ter responsabilidade, tem a ver com não trabalhar, tem a ver com conquistar prazeres transitórios, tem a ver com conquistar coisas materiais. Só que tudo no mundo material passa. Alguém já viu aí um carro durar eternamente? Alguém já viu um corpo físico ficar jovem eternamente? Então, se nós concentrarmos a nossa alegria nessas coisas, a gente corre um risco muito grande de ter um prazer momentâneo para um longo período de tristeza. Por exemplo, a criatura sonha em ter aquele carrão. Compra o carrão e fica com 60 prestações para pagar. A alegria do carrão todo mês vai ser tisnada ali, né? Por aquele momento, por aquela prestação do carro, por aquele risco do carro cair num buraco nessas estradas todas esburacadas que a gente tem. A gente quase vira prisioneiro do carro. Tem gente que se lavar o carro, chover, não sai de carro. Então a gente começa a perceber o seguinte: aquilo que foi fonte de alegria, uma hora vira fonte de infelicidade. Outros, mais simplesinhos ou mais imediatistas, pode pensar assim: a alegria é a hora que eu vejo aquela torta de chocolate maravilhosa. A hora que eu consigo comer aquela pilha de harumakis de camarão lá no nosso restaurante japonês preferido. E aí a gente tem aqueles segundos de prazer, aqueles instantezinhos em que a torta de chocolate passeia na nossa boca, alegra o nosso paladar, e depois ela fica ali, depositada por anos, décadas, nas nossas cinturas, né, nas nossas partes mais acumuladoras de gordura. Isso se não demandar da gente depois horas e horas de academia, de caminhadas para poder exorcizar a torta de chocolate, da parte física. Mas e o comprometimento da obesidade, o comprometimento da diabetes, os problemas de saúde, do sal demais na batata frita, que a gente gosta de comer salgada? Então, prazeres momentâneos podem trazer uma alegria momentânea, mas eles podem ter consequências muito desastrosas, muito tristes. E aí alguém pode dizer assim: não, então eu vou alegrar a alma, eu vou pra balada, vou dançar até 4 horas da manhã, vou chegar em casa já amanhecendo, isso pra mim é que é alegria. E aí passa o resto do dia ou o resto do fim de semana exausto. Aquele povo que começa na sexta-feira as baladas para descansar dos 5 dias de trabalho.
trabalha os 5 dias ali no esforço, pensando que chato, como é complicado. Aí começa, sexta-feira de noite, eu vou pra balada, aí eu vou me distrair, eu vou descansar. Aí descansa numa balada no sexta, uma balada no sábado, uma balada no domingo. Na segunda-feira vai pro trabalho assim, ó, arrastando, parece que tá com um piano nas costas. Exaustão. Isso na sequência, isso quando a gente começa a fazer assim, com muita frequência, minha gente, costuma dar problema de saúde sério, costuma deixar a gente muito desgastado. E a gente precisa estar muito atento, porque valorizar o corpo físico que a gente tem é uma excelente oportunidade de garantir tempo para a gente realizar tudo o que precisa realizar na nossa vida. Então, olha só, gente, a nossa alegria ou o nosso referencial de alegria é todo terreno, é todo transitório. Jesus tem outras. Olha, eu estou usando o verbo no presente. Jesus tem outras fontes de alegria. E aí a gente volta lá no Boa Nova, que ainda está com a gente aqui, para observar o seguinte: conheces a alegria de servir a um amigo? A alegria de Jesus, a alegria de fazer o bem. Porque enquanto as nossas alegrias são passageiras, enquanto as nossas alegrias são do prazer que nós causamos a nós, ou que os outros podem nos proporcionar, a alegria de Jesus é o prazer dele proporcionar aos outros momentos de felicidade, momentos de mais paz, momentos de mais alegria. É muito diferente. Enquanto as nossas alegrias trazem consequências da dívida, da doença, do cansaço, a de Jesus só abre espaço para que outras pessoas, para que mais afeto, para que mais amor chegue até ele. É muito diferente porque isso ninguém consegue tirar. Né? Essa é uma questão. As nossas alegrias nos tornam ansiosos. Você aí já parou para pensar? Já se pegou? Porque eu já. Então estou fazendo um meia-culpa aqui. Você já se pegou planejando as próximas férias no meio das férias atuais? Que a gente fica assim, ai, tá tão gostoso essa semana que a gente está passando aqui no Hotel Fazenda, balançando na rede, tomando banho de piscina, comendo comida gostosa. No próximo ano a gente vem de novo. E nem terminou de aproveitar aquele ano. E nem terminou de aproveitar aqueles dias. Então esses prazeres que são temporários, que são momentâneos, que a gente goza agora, mas nem está gozando tão perfeitamente assim, porque já está ansioso pelo próximo prazer, pela próxima conquista, pela próxima aquisição. Tem gente que quando termina de pagar o carro, já pensa no próximo carro, porque aquele aí começa a botar defeito no carro velho. Já pararam para pensar nisso? Não, aquele carro era legal quando era novo, mas agora como eu já estou interessado num outro mais novo, aquele já não me atende. E as nossas fontes de alegria viram rapidinho, viram fontes de felicidade. Porque as alegrias materiais custam muito dinheiro. Aliás, tem esse outro detalhe, eu tinha esquecido de comentar isso. As nossas alegrias, elas nascem de uma fonte chamada dinheiro. Muitos de nós nos alegramos por aquilo que nós podemos pagar. E as alegrias que Jesus experimenta não têm preço. Parece propaganda de cartão de crédito, né? E é interessante isso, olha como eles são ardilosos. Eles faziam propaganda de cartão de crédito, para propaganda de um instrumento de consumo, apelando para os nossos sentimentos, apelando por determinadas questões que, como eles dizem lá, não tem preço. De fato, não tem preço. Você pode ficar com essas coisas que não tem preço e não precisa ter um outro cartão de crédito, tá bom? Mas vamos pensar que aquilo que as nossas alegrias ou as nossas fontes de prazer momentâneo custam caro. Custam muito caro. Olha, uma semana inteira no Hotel Fazenda é uma nota, uma viagem para conhecer um outro estado, para conhecer outro país é uma fortuna. A gente gasta a beça nas férias, não é à toa que tem ali aquele adicional de 1/3 de férias aí na remuneração, que as nossas leis trabalhistas há muito custo conseguir estabelecer para nós. Porque se sabe que nas férias, para aproveitar as férias, para a gente se proporcionar alegria nas férias, a gente gasta mais do que gasta vivendo no dia a dia. Então, a alegria do ponto de vista material custa dinheiro. As alegrias que Jesus propõe são diferentes. As alegrias que Jesus traz para nós
são perenes e não custam dinheiro, não custam nada. De novo a gente volta. Simão Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Aí algumas pessoas podem dizer, mas isso aí então quer dizer que eu vou ter que ser um serviçal? Nunca vou me sentir feliz. Volta a ideia da barganha, volta a ideia utilitarista aí. As pessoas estão achando que elas vão fazer o bem, vão ajudar os amigos para que os amigos agradeçam, para que os amigos sorriam, para que os amigos deem tapinha no ombro. Não, a ideia não é essa. Jesus ajudava e passava. Ajudava e seguia adiante para ajudar o próximo, aquele que viesse depois, aquele que estivesse necessitando. Então, embora as alegrias materiais exijam de nós muito trabalho material para pagar por elas, e elas se desgastam, as alegrias que Jesus propõe só precisam de esforço da alma. Só precisam de trabalho da alma. E isso é muito bom, porque elas são fáceis de realizar e são fáceis de repetir. Quando a gente consegue conversar com um amigo que está desconsolado, que está se sentindo triste, porque rompeu um relacionamento, e a gente já passou por relacionamento, já sentiu aquela dor, consegue ter empatia, consegue dar bons conselhos, ele se sente feliz, ela se sente feliz quando é uma amiga, e nós nos sentimos felizes. Alegria aí, ó. Aí passa um tempo, pode ser que aquele amigo, aquela amiga encontrem um caminho de ficar estáveis no relacionamento, não vão ter mais esse problema para nós. Mas pode ter certeza que ele vai dizer assim, olha, naquele momento mais difícil, fulano de tal conversou comigo, teve umas ideias tão boas, me consolou tanto, aí outra pessoa vem conversar com a gente, e outra, e outra, e outra. Meus amigos, minhas amigas, nesses quase 40 anos na tribuna, e nesses quase 40 anos também trabalhando com jovens espíritas, nos trabalhos dos encontros espíritas, eu sei, principalmente os jovens, que vivem os reveses da vida e ainda não estão amadurecidos para entender que eles vão passar, e que aquela dor daquele momento não é a pior dor da vida deles, que viram outras. Ai, meu Deus do céu, isso não é muito animador também não, né? Mas é consolador. A gente vai ter um instrumental para a cada nova dor encontrar a solução para ela. Não fiquem tristes, não fiquem preocupados, é assim mesmo que a vida nos orienta, que a vida nos conduz. Então, as alegrias de Jesus, os prazeres que Jesus viveu eram fáceis de realizar e fáceis de repetir. Um carro novo a gente não compra todo ano, pelo menos com o meu salário eu tenho certeza que eu não consigo. E olha, para trocar de carro vem sempre uma juntada de dinheiro que a gente tem que fazer ali economia, né, para poder fazer as trocas quando elas são necessárias. Então é muito interessante que a gente pense desse jeito. Porque assim, olhar a alegria que se proporciona aos outros como fonte de alegria para nós. A alegria de servir a um amigo, Jesus, como ele falou para Pedro, né? E a gente pensa assim, então vamos pensar nisso. Vamos olhar as alegrias, as fontes de alegria, de felicidade, de servir, essas todas imateriais, como fonte de felicidade. Ah, mas Maurício, alegria e felicidade não é a mesma coisa? Não. Calma lá, porque alegrias são momentos. Nós podemos montar uma colcha de retalho, lembrando os nossos momentos felizes, espalhar sobre a nossa cama, sobre o piso da nossa casa, fotos e mais fotos dos momentos felizes. Experimenta fazer isso mentalmente. Coloca aqui a foto das suas férias do ano passado, a foto do aniversário do seu filho, da sua filha, a foto de um passeio legal que você fez, a foto do Congresso Espírita, com espaço entre elas. E pense, só as do ano passado, vamos pegar aqui só as fotos do ano passado. Olha para as fotos do ano passado espalhadas aí na sua mesa. Tem espaço entre elas, não tem? Entre uma foto e outra, o que você viveu? Foram todos momentos de alegria? Foram todos momentos de muita efusividade? Não, não foram. Então, alegrias são momentos. Felicidade é uma forma de caminhar. Felicidade é um jeito de viver, é um estado de espírito que não se conquista plenamente na Terra. Isso não é uma má notícia. Mas a gente tem que pensar, vai sair o Boa Nova aqui, vou colocar o Livro dos Espíritos para a gente recorrer à questão 920, que é quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais, já na quarta parte,
das esperanças e consolações. Eu gosto tanto dessa forma de dar o título que Kardec coloca. A gente até falou disso numa palestra, que tem exatamente esse título, né? Das esperanças e consolações. Mas já percebeu que a gente precisa mesmo ter esperança antes de pensar em se consolar? Porque quem não tem esperança não se consola nunca. Porque a esperança é aquela convicção, é aquela certeza íntima de que por mais que nós estejamos atravessando um momento dolorido, ele vai passar. E nós vamos ter outros momentos de alegria. Aí, de novo, olha para as fotos aí em cima da sua mesa, ou na tela do seu computador, porque a gente às vezes não faz mais foto física. Pendura aí umas fotos na tela do computador, mas separadas entre elas, momentos do ano passado. Tá? E aí você pensa assim, não, olha, dessa foto aqui, dessa festa, para esse passeio, eu passei por um momento de doença aqui, eu tive Covid ali, alguém querido desencarnou. Foram momentos de tristeza, mas como eu me mantive? Eu tive esperança de que eles passariam, de que chegaria o outro momento feliz? Essa é a questão de encontrar a felicidade como caminho. E essa é uma questão importante. Quando na questão 920, aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se é possível gozar da felicidade completa na Terra, os amigos dizem assim, não, porque a vida vos foi dada como prova ou expiação. Tá? E essa é uma questão interessante. Mas eles dizem, porém depende de vós, né, aliviar, diminuir, poupar a vocês mesmos de agruras, de dificuldades, tanto quanto comporte a vossa existência grosseira. E essa é uma questão interessante, porque a gente pensa assim, então se eu encontrar como fonte de alegria as alegrias de Jesus, as alegrias que Jesus vai ensinar, as imateriais, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos testes da vida material, de provas ou expiações, eu vou conseguir manter a estabilidade. Por quê? Fonte de alegria de Jesus é o amor que ninguém tira de nós. São as vibrações carinhosas. Gente, pensa aí, vamos fazer um outro exercício aqui mental. Quem tem filho, quem tem filha, né? Principalmente o bebezinho. Aquele momento em que você está simplesmente, acabou de dar banho no bebezinho, está lá enxugando o bebezinho, e aí brinca com a barriguinha dele, faz cosquinha na barriga, ele dá aquela gargalhada gostosa, né? Que parece que vai perder o fôlego até de tanto rir. Isso fica na nossa memória. O tempo passa, o bebezinho cresce, vira um adulto, às vezes vira um adolescente problemático, depois vira um adulto problemático, mas aí na sua memória, pai e mãe mais antigos assim que nem que eu, não tem sempre esse sorriso do seu bebezinho quando você fazia cosquinha na barriga dele, dela, daquele momento depois do banho? É o amor que ninguém tira de nós. É a fonte de felicidade, é a fonte de alegria que ninguém tira de nós, mesmo com dores agudas, mesmo com dores terríveis. E é exatamente isso que nos ajuda, pais, mães, né, criaturas que amamos, a olhar aquele ente querido que nesse momento pode estar afundado no vício, mergulhado na maldade dele mesmo. Mas lembra assim, mas eu amo o suficiente como eu amei aquele bebezinho. E aí eu vou trabalhar para que essa criatura alcance pelo menos um pouco de paz, de alegria, de felicidade. E essa é a questão. A questão 920 do Livro dos Espíritos diz aqui que a gente não pode ser feliz plenamente na Terra, mas nós podemos viver muitos momentos de alegria, principalmente aquelas cultivadas na base das alegrias não passageiras, porque as alegrias materiais são todas elas muito fugazes, muito passageiras, passam muito depressa, gente. A beleza do corpo passa depressa, a alegria da torta de chocolate passa mais depressa ainda, tá? O carro envelhece, os amores às vezes se afastam de nós, porque essa é uma outra questão. Mas aí, meu, se você não falou que o amor era uma fonte de alegria, sim, mas eu tive a oportunidade de falar com um jovem ainda essa noite, antes do dia da gravação desse vídeo. Meu filho tinha terminado um relacionamento e estava sofrendo a beça. O único amor que nós temos é aquele que nós somos capazes de sentir. O amor dos outros por nós não é nosso. Então nós muitas vezes imaginamos que nós vamos ser felizes quando a outra pessoa nos amar como nós queremos ser amados, porque ainda tem que ser do nosso jeito. A gente fica procurando uma utopia por aí, é um ser que não existe para ninguém, porque nós não somos esse amante perfeito para ninguém. Imagina se nós vamos encontrar, então, um amor perfeito para nós. Mas a gente fica sonhando, a gente fica idealizando.
E aí eu só vou ser feliz quando aquela pessoa me amar. Como eu quero ser amado? Aí não é amado e fica triste. Então, esse amor mercantilista, esse amor com base no receber do outro para eu poder me sentir feliz, esse tiram da gente também. A única fonte de alegria que não tiram da gente é aquela que Jesus falou para Pedro. A alegria de servir a um amigo, de plantar sorrisos nos rostos dos outros, de aliviar a dor dos outros. Essa é uma questão importante. Isso faz uma diferença danada, porque alegria é uma coisa, felicidade é outra. Mas as alegrias de fonte espiritual, as alegrias que não são baseadas na matéria transitória, as alegrias segundo Jesus, as alegrias de servir, as alegrias de amar, elas são uma boa associação com a felicidade que nós vamos alcançar lá na frente. Aí fica a sua escolha. Fica a sua inteira escolha decidir que tipo de alegrias vai buscar. Pode continuar durante o tempo que for necessário ao seu amadurecimento, achando que alegria é a roupa nova, alegria é o carro novo, alegria é o namorado novo. Mas tudo isso é transitório. Agora, a alegria de sentar do lado da cama de uma velhinha numa visita, da sua velhinha lá, da sua avó, da sua mãe que já está idosa, pegar ela e levar ao cinema. Eu me senti tão feliz quando eu fui assistir o filme Nosso Lar 2. Porque no passado eu pegava os meus filhinhos, levava ao cinema e pagava meia. Dessa vez eu tive que pegar a minha mãe, a minha tia, as minhas velhinhas e levar ao cinema. E paguei meia também para elas. Tive que pagar inteira para mim, mas para elas eu paguei meia. Abrindo aqui esse nosso momento de abertura cômica, mas é assim muito gostoso. E partilhar com elas. E ver aquela senhora de 80 anos e um desfile de bengalas no salão, na sala de cinema, gente. O pessoal espírita está envelhecendo mesmo. Está na hora dos jovens começarem a assumir um pouco mais aí o protagonismo nesse trabalho. Mas tinha um monte de bengalinhas lá, de gente amparando o seu idoso, mas levando ao cinema. Foi muito gostoso. E essa memória, essa alegria, eu tenho certeza que a Dona Maria de Lourdes vai levar além da vida física que ela está terminando aqui. Não é que vai terminar agora não, viu, mãezinha? Mas com 81 anos, está mais perto do que estava com 70, né? Mas a gente vai ter essa posição, assim, a alegria de compartilhar com o velho, de aliviar a criança, de pegar a criança no colo, de pegar seu neto e fazer farra de beijo, aquela que eu costumo fazer com os meus, né? Brincando assim, beijando a barriga, fazendo muita cosquinha, ouvindo aquelas gargalhadas. Essas alegrias ninguém tira de nós. E elas são um monte de vinculações, um caminho muito legal para nos levar à felicidade. As alegrias de Jesus, sim, guarda isso. As alegrias que Jesus nos propõe, e Jesus é alegre, nós já chegamos a essa conclusão lá no começo dessa palestra. Jesus é alegre. As alegrias que Jesus experimenta e nos ensina, ninguém tira de nós. E são excelente caminho para a felicidade. Ao passo que, se nós focarmos toda a nossa existência, se nós focarmos toda a nossa alegria na conquista das coisas materiais, tirou isso da gente, a gente está infeliz. Tirou isso da gente, a gente começa, por que eu perdi? O ladrão levou meu carro, né? A minha esposa me trocou por outro. E aí começam essas coisas assim. O meu marido me trocou por outra. Tem essas coisas assim, tristes, que passam. Isso também passa. E o nosso destino é a felicidade. E aí volta de novo. Jesus encontrava alegria em quê? Em servir, em praticar o bem, em ser bom, em ser compreensivo, em semear luz nos corações humanos. E aí é essa a ideia. A alegria de Jesus é o trabalho de semear luz, de semear esperança. E a gente volta às bodas de Caná para pensar com Jesus. Não vou tirar o livro dos Espíritos aqui, não. Vou botar o Evangelho do lado de cá. Nas bodas de Caná, a gente vê um Jesus trabalhando ali pela alegria. Mas olha só, não é a festa, não é o vinho, mas a convivência com os afetos. Vamos pensar cá comigo? Você que de vez em quando, porque eu já passei por essa fase feia também, acha que assim, não, todo o meu trabalho, toda a minha energia tem que ser para a doutrina espírita. Não, nós vamos dedicar ao trabalho doutrinário muito da nossa energia, do nosso tempo, porque é muito importante que seja assim.
É muito importante que a gente consiga. Agora, pensa cá comigo. Pensa mesmo, tá? Jesus estava ali naquele momento das bodas de Caná confraternizando com quem? Com a mãe, com os discípulos que já eram seus amigos e com os amigos da mãe, que podiam ser amigos da família dele também. Então, a convivência social, os afetos próximos de nós, foram servindo aos amigos, cooperando com eles, participando das suas alegrias, dividindo as nossas alegrias com os nossos amigos, e Jesus encontrou a felicidade para suportar todas as dificuldades que viriam depois. E aí nós vamos encontrar outras alegrias de Jesus, não tão explicitamente colocadas no Evangelho como a das bodas de Caná, mas tem. Nós vamos encontrar. Olha só que coisa interessante. Há uma passagem do Evangelho que também é relatada por João, né? Hoje nós ficamos no Evangelho de João aqui porque as informações parecem mais afetivas. O Evangelho que foi escrito por último tem uma diferença significativa porque a ideia de João não foi focar, né, nos feitos, nos milagres de Jesus, mas em contar uma história de percepção de afeto, de trabalho do Mestre. E é interessante porque assim, existe um momento em que Jesus tem a alegria de semear luz. Vamos pensar assim? Ou vamos pensar assim, quando esclarece alguém, essa alegria eu encontro em ponto pequenininho, quando eu consigo dar uma explicação de um jeito que um aluno meu, que uma aluna minha, tem aquele brilho no olho assim, agora eu entendi. Gente, isso para um professor é alegria. É fonte de alegria. E não é dessa alegria que ninguém possa tirar de nós. Tem essa vantagem. Há algumas semanas, alguns meses até, né? Vamos ser mais precisos, deixa eu pensar aqui, foi no dia 3 de fevereiro de 2024, a gente colocou um vídeo curto que falava exatamente de uma conversa que eu tive com um aluno meu e que gerou o vídeo. E o menino ficou encantado com a ideia de que, assim, toda a ordem que existe nas leis divinas, toda a ordem que existe no equacionamento daquele problema que ele estava resolvendo, tinha que ter uma inteligência superior atrás dela, que a gente chama de Deus. Então, essa alegria, esse susto, essa percepção, essa alegria de semear luz ao entendimento, Jesus encontra. Onde, Maurício? Num momento que eu posso pensar assim, do Evangelho de João com muita propriedade, é o encontro de Jesus com a mulher adúltera. A mulher adúltera não, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque é muito interessante ali. Né? Com a mulher adúltera também tem um encontro, mas ele é descrito num livro da Amélia Rodrigues. Né? Com a mulher samaritana, está aqui no Evangelho. E aí, o que está acontecendo ali? Vamos relembrar isso. Jesus vai, né, fazendo uma viagem com os discípulos, eles atravessam pela Samaria, o que já era para os discípulos alguma coisa desgastante, porque o judeu preferia fazer uma viagem mais longa, não ter que passar por dentro da Samaria, mas eles passaram, Jesus foi. E ele dispensou os discípulos para eles irem buscar provisões, comida, né, água, e ele ficou descansando perto do poço de Jacó. Aí vem uma mulher com um cântaro pegar água, ele pede a ela água, eles entabulam uma conversa, e no final das contas, ele se revela para ela como o enviado, como o Messias. E diz que vai chegar um tempo que não se adorará nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas Deus, que é Espírito, será adorado em Espírito. Isso é muito interessante, porque quebra essa ideia de hierarquia sacerdotal e templos para nós estarmos em sintonia com Deus. A gente vai para o centro espírita, nós que somos espíritas, para ter a alegria de servir com um amigo. Eu estou apontando aqui para o Livro dos Espíritos, mas estou lembrando do Boa Nova. Né? Para ter a alegria de servir aos amigos, de servir as pessoas que estão lá. Não para encontrar Deus, porque Deus está em todas as partes. Jesus nós vamos encontrar provavelmente quando estivermos trabalhando com os mais necessitados. E não buscando apenas na oração, no isolamento, naquela coisa diáfana de achar que nós estamos em contato com o mundo espiritual, porque nós estamos dentro do centro espírita. Então Jesus dá esta lição para a mulher samaritana aqui no Evangelho. E aí ela vai feliz, primeiro porque ela percebe que a vida equivocada que ela teve antes podia ser mudada numa vida muito boa, muito tranquila, e ela então vai e melhora e chama as outras pessoas para verem Jesus. É ela que, tendo o raciocínio, a consciência iluminada por Jesus, vai e chama os seus pares, os seus vizinhos, para irem ouvir Jesus. Né? Vem, ele é mesmo profeta, falou da minha vida, tudo que eu tenho feito, sem saber nada. E aí leva um monte de gente. Porque ela acreditou em Jesus, ela leva um monte de gente nessa convicção. Agora pensa aí,
Jesus conversa com essa mulher, ela entende o que ele falou, ela assimila o que ele falou e vai ainda atrás mais gente para ele trabalhar. Não dá uma satisfação enorme? De novo, em ponto pequeno, quando a gente tem a carreira de ser docente, de ser professor, de ser educador, e um aluno traz para conversar com a gente uma outra pessoa, uma outra aluna, um outro aluno que está atravessando um momento difícil, para que a gente, nesse bate-papo, nesse acolhimento, ajude aquela pessoa a encontrar um caminho no curso, a gente já fica feliz, a gente já fica muito contente. E eu tive esse prazer agora recentemente com o meu aluno Cauê, né? De trazer alunos, de trazer outros colegas para a gente conversar. E é muito interessante, assim, imagina se em ponto pequeno, se numa pessoa cheia de falhas, que de vez em quando perde a estribeira e levanta a voz em sala de aula, isso já é uma alegria danada. Imagina para um Jesus. Ver aquela mulher samaritana trazendo um monte de gente. Então é lógico. Eu não vou dizer, porque eu não tenho como provar, não estava lá, né? Eu devia estar ainda comendo capim pela raiz. Mas Jesus deve ter se aberto num sorriso, que nem Malavelha abre na viagem, né? Porque assim, é lógico, ele conseguiu alcançar o objetivo dele, semear a luz. E além de tudo, nessa passagem da mulher samaritana, ele quebra preconceitos, que é o homem conversar com uma mulher em público. Ele quebra mais preconceito ainda, que é do judeu não falar com o samaritano. E ainda apresenta as leis divinas. E ainda apresenta uma transformação significativa da percepção de Deus. E se revela como Messias. É a primeira vez que ele mesmo afirma, eu sou, né, quando ela pergunta a respeito do Messias. Outro momento de alegria muito interessante, e esse já no finalzinho do Evangelho de João, como está aqui também no finalzinho do nosso estudo de hoje, é aquele momento em que os discípulos estão todos borocochôs, todos tristes. Jesus já havia aparecido, já tinha ressuscitado, todo mundo já sabia que a imortalidade era uma notícia alvissareira, era uma boa nova, né? Mas todos eles sabiam que assim, aquele corpo que Jesus aparecia e desaparecia, aquele corpo que trazia chagas, que se materializava dentro do cenáculo sem ninguém abrir as portas, não ia ficar muito tempo na terra. Sabiam que Jesus ia voltar, então ficavam meio borocochosos assim, agora o que a gente faz se ele não ficar com a gente? Como é que vai ser trabalhar por conta própria? Ele já ensinou tudo que a gente tinha que fazer, mas é tão bom que ele diz assim, vai lá, pega 2, vão 20, vão 70, vai para cada lugar, não entra na casa dos gentios, né? Sacode a poeira dos pés. Jesus falava, dizia para eles. Depois desse momento da crucificação, da ressurreição e da sensação de que Jesus realmente voltaria ao plano espiritual para continuar de lá a sua tarefa, deu uma meio murcheza assim nos discípulos, né? Ter que cuidar deles mesmos, ter que decidir eles mesmos como é que seria o trabalho. E aí Jesus aparece para eles na praia. Depois de uma pesca infrutífera, finalzinho do Evangelho de João, capítulo 21 já, né? E aí pergunta se eles tinham peixe. Não pescamos nada. Aí ele manda jogar a rede pela banda direita do barco, que não faz o menor sentido se fosse um mar material mesmo, né? Para usar a nossa energia de trabalho de forma direita, de forma correta. E aí olha que coisa magnífica. Ali naquele momento ele primeiro questiona Jesus, questiona Pedro se Pedro ama Jesus. E aí Pedro afirma que ama, 3 vezes. Né? E aí é interessante porque Jesus dá o quê? Como prova, trabalho. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes também. E é interessante que a gente perceba assim, a alegria de Jesus se transmite a nós quando nós começamos a fazer o trabalho que ele nos confia. A certeza do amor de Pedro seria expressa em apacentar as ovelhas. E aí depois ainda vira para Pedro e diz, segue-me. Não é para um passeio no mar, gente. É para entender as pegadas do Mestre, as tarefas do Mestre, os caminhos percorridos por Jesus. E dá muito certo. A alegria da missão cumprida. Pode ser que muitos de nós cheguemos ali ao final da nossa existência com aquela sensação assim, eu podia ter feito melhor. Não se abata. Lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, agora eu vou tirar aqui o Evangelho, vou botar a capa do Missionários da Luz, né? A gente aprende que os completistas são raros. Não tenhamos essa pretensão, mas tentemos pelo menos fazer o possível da agora para frente. Não tem como a gente voltar no passado e fazer o que deixou de fazer, a gente pode daqui para frente fazer até um pouquinho mais do que estava planejado para poder compensar o que não fez. Mas a sensação de dever cumprido de Jesus, naquele momento, foi fantástica.
Mais uma vez, Jesus é alegre e a alegria de Jesus é sublime. A sublime alegria de Jesus é servir a um amigo. É semear a luz, a esperança, é semear a ideia da imortalidade. A alegria de Jesus é sublime, porque ela é a convicção da missão cumprida. Por que, minha gente, deixando de lado Jesus crucificado, aliás, descrucificando Jesus, tira ele da cruz aí, nós vamos perceber que essa alegria de Jesus não é o sofrimento na cruz que leva os nossos pecados. Até porque o Evangelho não termina, o Evangelho já não está mais aqui, já botei o Missionário da Luz, mas eu tiro o Missionário da Luz e boto o Evangelho. A alegria de Jesus aqui no Evangelho. O Evangelho não termina na crucificação. O Evangelho termina com todas as alegrias que Jesus ainda semeou depois da ressurreição. Então, que seja para nós a alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição sempre. Essa nossa fonte de alegria, essa nossa fonte de felicidade, essa nossa fonte de paz. E que nós saibamos imitar a alegria de Jesus, servindo e amando aos nossos amigos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar conosco aqui até agora. Muita paz. Que Deus nos abençoe.